Boa tarde aos assessores, aos vereadores aqui presentes, aos funcionários do nosso Legislativo. Boa tarde a você que está nos assistindo. Sejam todos bem-vindos a essa 9ª palestra da Escola do Legislativo. Que honra hoje estar aqui com uma prata da casa. Estamos aqui com a Cabo Vanali, que vai falar sobre as novas leis de trânsito. É uma iniciativa dessa gestão da Câmara que está dando muito certo. Toda semana nós temos uma palestra voltada ao público e nós temos visto que isso tem repercutido bem na comunidade. Obrigado por você que está assistindo, que vai compartilhar, que vai ajudar a divulgar essa nova proposta. Vanali, seja bem-vinda novamente e esteja à vontade. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da vereadora Nívia, nos possibilitando estar aqui, passando algumas informações referentes às alterações ocorridas no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Quero também parabenizar a Casa por essa iniciativa, com certeza de grande valia para a população, trazendo assuntos de interesse público. Então, meu nome é Luciana Vanali, eu sou militar há 15 anos, sempre atuei na área de trânsito, desde que eu me formei, eu sempre tive uma afinidade por essa área. Estou lotada atualmente no 9º Batalhão, prestando serviço na 2ª Companhia aqui em Matinhos. Trabalho na RPA, a Rádio Patrulha, e como agente fiscalizadora de trânsito, sempre procuramos estar fiscalizando o cumprimento das normas do nosso Código de Trânsito Brasileiro, orientando, fiscalizando e conscientizando os condutores, sobre a melhor forma dele estar no trânsito, porque, queira ou não, o trânsito hoje é uma arma letal. O índice de mortes e lesões graves no trânsito é imensa, só cresce. Então, a conscientização, eu acredito que ainda é a forma mais eficaz de diminuir esses números. Então, o nosso Código de Trânsito Brasileiro é uma lei até que recente, a Lei 9.503, ela é de 97, então fez esse ano, em janeiro, 23 anos. Já sofreu 39 atualizações, sempre em busca de melhorar a convivência no trânsito, de melhorar tanto para os usuários como para os aplicadores dessa lei. E agora, com essa 39ª alteração, com a Lei 14.071, que começou a vigorar dia 12 de abril de 2021, ela foi sancionada em outubro, e 180 dias após, então, ela começou a vigorar efetivamente. Então, desde o dia 12 de abril, ela já está valendo. Então, todas as alterações que eu vou repassar aqui já estão passíveis de penalidades, muitos prazos foram alterados, o nível de gravidade das infrações, muitos diminuíram, alguns ficaram mais graves. Então, eu vou trazer essa informação para vocês aqui. Então, a Lei 14.071, aprovada em outubro, alterou alguns pontos importantes do Código de Trânsito Brasileiro, passando a valer a partir do dia 12 de abril desse ano. Ela trouxe 57 modificações no Código de Trânsito Brasileiro, sendo 46 alterações de artigos, 10 artigos novos que foram incluídos nesse código e um artigo renovado. Eu trouxe aqui para os senhores as alterações que mais vão fazer diferença no dia a dia como condutor, como usuário do trânsito.
aquelas que mais vão impactar diariamente para os senhores. Então, eu acredito que nós vamos iniciar pela ampliação do prazo da validade da Carteira Nacional de Habilitação. Antes, os condutores com menos de 65 anos tinham a validade da CNH por 5 anos. Cada 5 anos, renovava o exame, renovando a data da CNH. Condutores com 65 anos ou mais, a validade era 3 anos, certo? Só que essa validade é até 5 anos, até 3 anos, tá? A critério do exame médico, o médico ele pode constatar que você não está apto para dirigir por 5 anos, sem passar por um novo exame. Então, ele tem essa prerrogativa de estar diminuindo a validade da sua CNH. 2, 3, 4, quanto ele achar que você está habilitado a dirigir. Isso acontece em que situações? Às vezes, uma doença degenerativa que vai impossibilitar, daqui a um ano a pessoa está apta, então tem que passar por um novo exame. Então, nesses casos, o médico tem a prerrogativa de diminuir esse prazo. Como que ficou agora, com a Lei 14.071? Condutores até 50 anos, validade de 10 anos da CNH. Então, a próxima vez que você for renovar a sua CNH, dali, se você tiver menos de 50 anos, ela vai passar a valer por 10 anos. Condutores de 50 a 70 anos, a validade de 5 anos continua. E acima de 70 anos, 3 anos. Podendo, ainda, o médico diminuir esse intervalo. Prerrogativa do médico, então, ele pode diminuir se entender que é necessário. Junto com esse aumento dessa validade de CNH, veio também, com a nova lei, o aumento dos pontos para suspensão do direito de dirigir da Carteira Nacional de Habilitação. Anteriormente, atingiu 20 pontos, já era aberto um processo administrativo para dar entrada na suspensão de direito de dirigir do condutor. Automaticamente, independente de que grau de infração, que tipo de infração, era aberto esse processo. Durante o período de 12 meses, atingiu 20 pontos, processo administrativo para suspender o direito de dirigir. O que vale agora? Então, a nova lei trouxe um escalonamento dessa suspensão. Se você possui 2 ou mais infrações gravíssimas no período de 12 meses, 20 pontos. Tem 2 ou mais, 20 pontos, suspensão do direito de dirigir. Em 12 meses eu só fiz uma infração gravíssima, 30 pontos. Tem que atingir no período de 12 meses, 30 pontos, para daí dar entrada no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Não fiz nenhuma infração gravíssima, fiz uma leve, uma média, 40 pontos, que vamos reconhecer para você fazer 40 pontos na sua carteira de habilitação em um ano, tem que ser um campeão de Fórmula 1, porque é bem difícil. Então, teve todas essas mudanças. No caso do EAR, exerce atividade remunerada, motorista de ônibus, taxista. Nesse caso, o que entendeu-se com essa lei? Que, tendo em vista ser a profissão da pessoa, ela depende daquilo ali para manutenção da família, a sobrevivência dela, então, para o condutor que tem o EAR, motorista profissional, então ele conta com 40 pontos no prazo de 12 meses, independente do grau de infração. Pode ser gravíssima, grave, leve, média. Se ele atingir 40 pontos naquele ano, aí abre-se o processo para suspender o direito de dirigir. Caso contrário,
não abre, certo? Outro benefício, digamos assim, para o condutor que exerce atividade remunerada é a possibilidade dele fazer o curso de reciclagem preventiva. O que acontece? Anteriormente, na lei anterior, os condutores que tivessem a categoria C, D ou E, com o registro EAR na sua CNH, e atingisse entre 14 a 19 pontos durante o ano, 12 meses, ele tinha a prerrogativa de fazer uma reciclagem e zerar esses pontos. Agora, a lei aumentou essa pontuação. Então, o condutor com EAR, que exerce atividade remunerada, se ele atingir de 30 a 39 pontos durante 12 meses, ele passa pelo curso de reciclagem e zera esses pontos. Ou seja, além dele ter a prerrogativa de 40 pontos durante 12 meses, antes dele atingir, se chegar nos 30 a 39, ele faz a reciclagem, zera novamente. Né? Então, mais um benefício aí para o condutor profissional. Essa é uma questão que, às vezes, causa um pouco de confusão, e a interpretação equívoca por parte dos condutores, que é o documento de porte obrigatório não ser mais obrigatório. Antes, o que é? É obrigatório, né, o porte da autorização para conduzir, da permissão para conduzir e da Carteira Nacional de Habilitação. Obrigatório na lei anterior. Com a Lei 14.071, o que muda? O porte deixa de ser obrigatório quando o agente de fiscalização tem a possibilidade de consultar o seu prontuário, né? Ou seja, eu apresento um documento com foto para ele, RG, e ele vai lá puxar no banco de dados, lá eu sou habilitada, está em vigência a minha habilitação, o porte não é obrigatório. Porém, se por qualquer motivo, por qualquer situação, o agente diga que está impossibilitado de consultar, né? Estou sem internet, minha viatura não tem rádio, independente do motivo, não consigo consultar, eu preciso que você apresente a sua habilitação. Então, você tem que apresentar a sua habilitação. Né? Então, muitas pessoas, elas confundem, interpretam de forma equivocada, achando que não preciso mais andar com documento. Né? Então, poderá ser dispensada quando o agente tem a possibilidade de consultar o seu documento. Né? O artigo 159 da nova lei da CNH digital, né, que agora você pode portar a física ou pode portar a CNH digital. Faz o cadastro lá no site, baixa o aplicativo e, quando for abordado, você vai abrir o aplicativo, sua CNH está ali, o agente fiscalizador vai consultar, verificando que está tudo certo, né, vai ser liberado. Então, o artigo 159, ele traz que a Carteira Nacional Digital de Habilitação, ela vale como um documento de identidade. Né? Então, ela pode substituir o documento de identidade. Tá? Então, é igual à questão do CRLV, que entrou na lei de 2016, a questão do porte não obrigatório. Né? Não é obrigatório portar o CRLV, até porque ele foi substituído pelo CRLE, que é o eletrônico. Se você baixa o aplicativo, também você consegue abrir. Ah, mas eu não tenho internet, eu não tenho aplicativo, eu não sei mexer no celular. Você vai no site do Detran, imprime do teu estado, né? Imprime o seu CRLV. Só que o que acontece? O que é importante nesse CRLV? Porque o de papel moeda ele foi substituído por esse no papel A4. O importante não é o papel que ele vai ser apresentado, o importante é o QR Code que tem na CA4, que é onde vai ser feito a consulta desse documento, se ele está vigente, se ele está regular, que ano que ele foi pago, que ano que não foi. Então, você pode imprimir 20 cópias, desde que todas elas tenham o QR Code
e incorre na mesma situação da habilitação. Eu não sou obrigado a portar, aí eu chego numa situação de uma fiscalização e não tem como o agente consultar. Então, eu preciso mostrar que o meu veículo está devidamente regularizado. Então, carrega ali no porta-luva, né, não custa nada, o documento do seu veículo, né, para evitar maiores transtornos. Então, o porte não é obrigatório, desde que seja possível o agente fiscalizador consultar esse documento, certo? Outra situação que foi alterada no Código, pelo artigo 267, é que quando um condutor, no prazo de 12 meses, ele era notificado por uma infração leve ou média, e naqueles 12 meses ele não foi reincidente naquela mesma infração, ele podia solicitar ao órgão de trânsito uma advertência por escrito. Então, ao invés dele ser notificado, pagar uma multa e levar os pontos na carteira, ele solicitava ao órgão de trânsito para que aquela notificação fosse transformada em advertência por escrito. Só que essa transformação dependia da análise do órgão competente. Se ele achasse que sim, aquela era a melhor medida educativa, para o condutor, ele transformava em advertência por escrito. Se ele achasse que não, ele aplicaria a multa e os pontos iriam para o prontuário do infrator. O que mudou? Agora você fez uma multa leve ou uma multa média no prazo de 12 meses, automaticamente essa notificação vai se transformar em advertência por escrito. Tá? Então, não precisa mais solicitar, não precisa mais ser reincidente na mesma infração. Ok? Não depende mais da autoridade de trânsito achar que a medida era certa ou não. Automaticamente, essa notificação leve ou média, ela se tornará uma advertência por escrito, desde que não tenha sido cometido nenhuma outra infração durante 12 meses. Outra alteração do Código é que, no artigo 282, foi estipulado um prazo máximo para o órgão de trânsito aplicar a penalidade. Ou seja, antes eu estacionei ali meu veículo irregular. O agente de fiscalização fez a minha notificação, eu sei, mas não chegou 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, não chegou essa notificação. Né? Agora não. Agora o órgão de trânsito ele tem um prazo máximo para estar aplicando essa penalidade ao condutor infrator. O que mudou? São 2 prazos que o órgão tem. No caso em que o condutor infrator não apresentou defesa prévia da notificação no prazo hábil, né, o órgão de trânsito tem 180 dias para aplicar essa penalidade. Nos casos em que o condutor infrator fez a sua defesa prévia, apresentou uma defesa lá, entrou com um recurso em relação à sua infração, então ele tem 360 dias para aplicar a penalidade. Caso esse prazo não seja cumprido, o órgão de trânsito perde o direito de aplicar a penalidade ao condutor infrator. Então, tem que respeitar esses 2 prazos. Sem defesa, 180 dias. Com defesa, 360 dias. Anteriormente, você recebia uma notificação em qual você não sofria uma abordagem e você tinha lá um prazo para indicar o condutor infrator. Mas muitas vezes não é você que está dirigindo o teu veículo, você emprestou para alguém, o filho pegou, então não é você que está lá. Mas vem para você, como proprietário, indicar o condutor que estava naquele momento. Caso você não o faça, você será responsabilizado.
mas, anteriormente, o prazo era de 15 dias, tá? A contar da notificação, da data da notificação, e agora esse prazo dobrou para 30 dias. Então, o condutor aí tem, o proprietário do veículo tem 30 dias para estar indicando o condutor infrator. Outra alteração que houve com a nova lei foi o aumento da defesa prévia, né, que o artigo 281-A traz para nós. Então, o prazo para a apresentação da defesa prévia, assim como a indicação do condutor, era de 15 dias. E esse prazo também mudou, aumentando para 30 dias. Então, se você não concorda, de repente, com a notificação que você sofreu, você tem 30 dias para estar interpondo um recurso junto ao órgão competente, né, para a defesa da autuação. Aumento no prazo de comunicação de venda do veículo. Mais uma alteração em questão de prazo. Você vai lá, comunicou a venda e não fez essa transferência. Antes, a partir do momento que você preenchia o seu recibo de transferência e dava entrada ali na sua transferência, você tinha 30 dias para estar concluindo essa transferência. O que é que acontece? Muitas vezes eu preencho o recibo para você, estou vendendo o meu veículo, né, a contar daquela data, 14 de maio, eu tenho 30 dias para transferir esse veículo, senão eu sou autuado pelo que se chama de penalidade de balcão, né, uma multa administrativa, que em qualquer tempo, a hora que eu for fazer essa transferência, eu vou ser notificado por aquela infração. Então, o prazo aumentou de 30 para 60 dias para comunicação de venda e transferência de veículo. E também a possibilidade desse processo passar a ser eletrônico. Então, a pessoa não vai precisar estar deslocando até o órgão para faz a solicitação da transferência de forma eletrônica. Então, além de mudar o prazo para a comunicação de venda ali do veículo, houve uma redução também na gravidade da infração, né, para a transferência de veículo fora do prazo. Eu comuniquei a minha venda, não transferi no prazo, vou ser notificado. Anteriormente, a multa era grave, no valor de R$ 195, e com a nova lei, ela passa a ser uma infração média, R$ 130, sujeita à remoção do veículo, né, para que seja regularizada a situação. Situação que alterou também com a nova lei foi a situação de recall, né? Uma palavra diferente, mas que acontece bastante, e antes não tinha uma penalidade para essa situação. A partir do momento que você era acionado a levar o teu veículo até a concessionária, passar por um recall e fazer a reparação ou a troca da peça, e você não fazia isso no prazo de 1 ano, aquilo simplesmente ia constar no seu documento do veículo, no CRLV, né? E não ia lhe causar nenhum transtorno maior com infração, com notificação. O que mudou? Então, esses proprietários de veículos que forem acionados através de campanhas para apresentar o seu veículo para um reparo, uma troca de alguma peça, que tem o prazo de 1 ano para fazer essa alteração. Se dentro de 1 ano não for feita, esse proprietário não consegue mais licenciar o seu veículo. Então, ele fica impedido de licenciar esse veículo, enquanto ele não passar pelo recall e estar regularizando essa situação. Aí passa pela avaliação,
faz o reparo, consta no certificado de licenciamento anual e daí licencia o veículo normalmente. Então, agora é obrigatório atender o chamado de recall, certo? Para quem não é habilitado, está fazendo a carteira de habilitação, né? A alteração no código também traz uma novidade para os candidatos, que reprovei no teste teórico, reprovei no teste prático, tenho que esperar 15 dias para poder remarcar o teste e poder tentar mais uma vez. Agora não tem mais esse prazo, foi extinto, tá? Então, o candidato a condutor ali que está no processo de retirada de carteira de habilitação, reprovou, no outro dia, primeiro dia útil ali, possível, ele pode já estar refazendo o teste novamente. Uma questão que traz muita divergência, muita controvérsia, muitos concordam, muitos não concordam, é o uso dos faróis durante o dia. À noite, eu acho que ninguém consegue conduzir um veículo com a luz apagada, mas durante o dia há essa discussão em relação ao uso dos faróis. Anteriormente, né, na legislação anterior, o condutor deve manter acesos os faróis do veículo durante o dia ou à noite, durante o dia nas rodovias e túneis providos de iluminação pública, porque mesmo se o túnel não tiver iluminação, você tem que ligar a luz alta. Tá? Então, o que mudou? Luz baixa durante o dia obrigatória, pista simples, túneis, em casos de chuva, cerração, neblina, e fora do perímetro urbano. Tá? Então, essa é a obrigatoriedade. Ah, mas qual que é a situação da DRL? Tá? Então, DRL é uma sigla americana, que eu não vou me arriscar aqui a pronunciar, mas ela quer dizer luz de rodagem diurna. Os veículos mais novos, eles já vêm com esse equipamento de fábrica. Então, o que é confundido? DRL com farol de posição, ou luz de posição, no caso, né? Ou farolete. Mas a DRL, ela não precisa de um acionamento manual do condutor. Você girou a chave do veículo, automaticamente ela vai acender. Por que luz de rodagem diurna? Porque ela é uma luz feita para identificar e visualizar o teu veículo, para ele se tornar visível, para o outro ver o seu veículo. Não é uma luz para iluminar a via. Por isso que ela é de uso diurno. Então, nos casos dos veículos que vêm com DRL, a luz de direção diurna, de fábrica, então é substituída a luz baixa pela DRL. Porque a partir do momento que você ligou o carro, ela está acesa. Então, se você esqueceu o farol, não lembrei, ela está acesa. Mas, se o seu carro não tem a DRL, então, obrigatoriamente, você tem que acionar a luz baixa. Na rodovia de pista simples, túneis, neblina, cerração, chuva e fora do perímetro urbano. Tá? Então, não vamos confundir. Ela continua obrigatória. As motos, durante o dia, luz baixa o tempo todo, não tem nenhuma regulamentação que diga o contrário, e os ônibus, quando em faixa destinada a eles, também uso obrigatório durante o dia da luz baixa. Caso contrário, não. Né? Então, recapitulando, é uma questão que pega muito, o pessoal fica muito em dúvida. Pista simples, pista que não tem aquela barreira entre elas de contenção, né? Não tem a mureta ali. Pista simples, luz baixa obrigatória durante o dia em rodovia ou fora do perímetro urbano, ou DRL. Certo?
Uma situação que ela cabe bem aqui para nós, moradores da cidade de Matinhos, é a alteração na conversão à direita no sinal vermelho, né? Antes, proibido, né, conversão à direita, não tinha nenhuma prerrogativa aí para liberar essa conversão, então, proibido passar no sinal vermelho, para qualquer direção. O que mudou? Em casos onde houver uma sinalização liberando a conversão à direita, desde que isso não vá causar nenhum tipo de risco ou transtorno ao trânsito, é permitida a conversão à direita. Então, há muitos lugares e situações que se permite a conversão à direita. Não é o caso aqui em Matinhos, que temos um sinaleiro que ali não tem como aplicar essa mudança, né? O trânsito não permite, seria inviável. Então, somente pode converter à direita em sinal vermelho se houver uma sinalização liberando essa conversão. Tá? Muitas vezes é flagrado condutores passando no sinal vermelho, né? Então, é uma multa pesada, né? Eu não indico. Então, a conversão à direita só é liberada mediante sinalização. E o tema da cadeirinha, né? Essa nova lei traz novamente aí a obrigatoriedade do uso do equipamento compatível com a idade, estatura da criança. Anteriormente, o que se tinha obrigatório? Crianças menores de 10 anos no banco de trás do veículo com o equipamento de retenção adequado, né? Assento de elevação, cadeirinha, para que assim o cinto de segurança se torne seguro e não um risco para a criança. O que mudou com a Lei 14.071? O artigo 64 traz que crianças menores de 10 anos que não tenham atingido 1,45 m no banco de trás com equipamento de retenção adequado, né? Então, o que o Código se preocupou? Né, com a estatura física da criança. Muitas vezes a criança tem 8, 9 anos, mas cresceu, já é maior, já tem 1,45 m. Ela pode andar no banco da frente. Tem 10 anos, mas é menorzinha, não tem 1,45 m. Não pode andar no banco da frente. Banco de trás, no equipamento de retenção. Assento de elevação. 10 anos já não usa mais cadeirinha, né? Mas, enfim. Então, teve essa mudança. 10 anos do banco de trás, com equipamento de retenção adequado. Agora, 10 anos e não atingiu 1,45 m de altura, no banco de trás com equipamento. Atingiu 1,45 m, já é permitido banco da frente. Ah, mas eu estou com 4 crianças no carro. Como é que eu faço? A de maior estatura vai no banco da frente. Não vai empilhar as 4 atrás. Tá? Outra questão em relação à criança aí foi em relação às motocicletas, que mudou. Muito interessante, ao meu ver, né, porque antes permitia a criança de 7 anos ser transportada no passageiro da motocicleta, motoneta. Alteração: proibido criança menor de 10 anos ser transportada em motocicleta, motoneta. Tá? Por quê? Por causa das condições de segurança. Né? O Código ele traz essas mudanças sempre pensando na condição de segurança do usuário da via, do trânsito em geral, para criar uma harmonia, né, na convivência do trânsito. Então, a criança de 7 anos não pode mais andar na moto como passageiro. Tem que ter a partir de 10 anos. Outra discussão em relação à motocicleta e automóvel é a questão de andar com o farol apagado. Né? Antes,
Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor com o farol apagado seria infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293, o recolhimento da carteira e a suspensão do direito de dirigir automaticamente. O que mudou? A infração de gravíssima se tornou média, com o valor de R$ 130 e 4 pontos na carteira. Por quê? Porque entendeu-se que se o automóvel que anda com o farol apagado é autuado numa infração média, por que a motocicleta teria que ser gravíssima? Então, houve uma nivelação aí no caso dessa infração. Então, diminuiu de gravíssima para média, farol apagado na motocicleta. Viseira e óculos de proteção. Tá? Então, antes, haviam 2 enquadramentos, artigo 244 e 169, em que andar com o capacete com a viseira aberta ou sem o óculos de proteção gerava a suspensão do direito de dirigir. Certo? Multa gravíssima, né? Recolhimento da CNH. O que mudou? Então, foi alinhado as 2 normativas em relação à viseira na motocicleta, né? E aqueles que conduzirem a motocicleta com a viseira incompatível com a regulamentação vai incorrer numa infração média, sujeita a multa e retenção para regularização. Então, você é abordado com a viseira erguida lá, ou sem o óculos, o que vai acontecer? Uma multa média, né? E daí, se você colocar um óculos, baixar a viseira, você é liberado ali, né, após a abordagem. Ciclista. O ciclista, né, sempre muito visado no Código de Trânsito em busca de procurar e proteger esses usuários da via. Uma alteração que teve é o aumento na gravidade da infração para quem deixa de reduzir a velocidade ao ultrapassar um ciclista. O Código já previa essa infração, sabe? Então, deixar de reduzir a velocidade ao ultrapassar um ciclista era uma infração grave, sujeita a multa de R$ 195. O que mudou? O artigo 220, inciso 13 do CTB, deixar de reduzir a velocidade ao ultrapassar um ciclista é infração gravíssima, tá? Sujeita a multa e 7 pontos na carteira. Criação da multa da infração para condutores que pararem o seu veículo em ciclovia ou ciclofaixa. Não havia essa previsão legal, parar, né, o condutor para ali seu carro, liga o pisca-alerta e está tudo certo, o ciclista que desvie. Não pode mais. Tá? Sujeito a multa grave, R$ 195, 5 pontos na carteira. Então, aí mais uma notícia para quem vai tirar a sua carteira. Antes era obrigatório um percentual de aula prática à noite. Né? Não tem mais também, não precisa mais o candidato a condutor aí realizar aulas práticas na autoescola no período noturno. Pode fazer tudo durante o dia e completar sua carga horária sem prejuízo. E uma novidade que ainda depende de uma certa regulamentação é o Registro Nacional Positivo de Condutores. O que é esse registro? Todo condutor que no prazo de 12 meses não cometer nenhuma infração de trânsito, ele será inserido nesse registro nacional, podendo ser beneficiado com descontos fiscais ou tarifários. Mas qual que é a falta de regulamentação? Que vai depender dos governos, de cada estado, município, regulamentar que benefícios são esses. Tá? Mas é criado esse cadastro, né? E só que também, assim como ele é incluído nesse cadastro, ele pode ser excluído. Né? Tem a parte boa e tem a parte ruim. Por quê? A exclusão do cadastro ocorre nas seguintes situações. Se o condutor solicitar,
não quero fazer parte desse cadastro, não quero meu nome aí. É excluído. Se ele for notificado por infração de trânsito na carteira, se ele tiver a carteira de habilitação suspensa ou cassada, ou a carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias, ou seja, o cadastro nacional positivo é o condutor que está ali com todas as normas e regulamentações junto à carteira nacional de habilitação, certinha, regular, daí ele vai estar inserido nesse cadastro. Exame toxicológico. Então, a lei trouxe aí essa alteração, né? O exame toxicológico não é uma novidade, porque ele já está sendo exigido desde 2015, né? Com a lei do caminhoneiro ou do motorista. Ele foi criado em prol dos motoristas de caminhão, por isso, lei do caminhoneiro, tendo em vista a alta carga de jornada de trabalho, e muitas vezes esses condutores terem que usar de meios nem sempre lícitos para se manter acordado ou se manter ali a direção do veículo e cumprir essa carga horária, essa jornada de trabalho. Então, visando essa segurança aí do condutor e do trânsito, a qual ele está inserido, foi feita essa lei em 2015, que vale desde 2016, março de 2016, em prol desses profissionais. Tá? Então, o exame toxicológico ele já é exigido desde 2016, quando você vai obter a carteira nas categorias C, D ou E, ou vai mudar a categoria da sua habilitação para essas categorias, tá? E a exigência dele é que ele tem que ser feito a cada 2 anos e 6 meses, independente da validade da sua CNH. Tá? Então, antes, renovação do exame obrigatório para todos os condutores com carteiras da categoria C, D ou E. Tá? Condutores com CNH válida por 5 anos, a renovação era a cada 2 anos e 6 meses. CNH com validade de 3 anos, a renovação do exame era a cada 1 ano e 6 meses. O que mudou? Tá? A renovação do exame obrigatória a cada 2 anos e 6 meses para condutores com carteira de habilitação C, D ou E e menos de 70 anos. Pessoas com mais de 70 anos só vão renovar esse toxicológico quando for renovar a sua carteira de habilitação. Antes não havia uma infração, né, uma penalidade para quem não fizesse essa renovação desse exame. Eu tenho carteira D, fiz o exame para tirar minha carteira D e nunca mais fiz. Por quê? Porque não era exigido, porque não tinha uma penalidade. Então, só fiz uma vez e não fiz mais. O que mudou? Agora há um enquadramento no artigo 165, né, foi criado 165B. O 165 é o artigo da Lei Seca, foi criado em 2015, 2016, e com ele veio o exame toxicológico, justamente para detectar aí a presença de substâncias entorpecentes aí, ilícitas ou não lícitas nos condutores. Então, ele se tornou obrigatório e é enquadrado no artigo 165B. O condutor que for flagrado, veja bem, o condutor que tiver a sua habilitação na categoria C, D ou E, e for flagrado dirigindo veículos que exigem essa categoria, com a validade do exame toxicológico vencido há mais de 30 dias, incorre no artigo 165B. É uma infração gravíssima, multiplicada por 5, que vai dar em torno de R$ 1.500, e a suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Para ele regularizar essa situação e ter a sua carteira normalizada, após os 3 meses, ele vai ter que fazer um exame toxicológico novamente, comprovar que ele deu negativo, para daí ser inserido no banco de dados do RENASH e ter a sua carteira de habilitação normalizada.
Ah, mas eu fiz o meu toxicológico lá, eu preciso andar com o laudo para comprovar que eu fiz e ele está na validade? Não. Por quê? O órgão responsável pelo exame toxicológico tem 25 dias para incluir o resultado desse exame no banco de dados do RENASH, né? Registro Nacional de Condutor Habilitado, de carteira de habilitação, e o agente fiscalizador tem que ter o meio de consultar esse exame. Ele que vai consultar lá e ver a validade, se já venceu, se não venceu. Então, o condutor não precisa transportar, andar com o laudo do exame. Então, essa regulamentação do exame toxicológico, ela veio com a resolução do CONTRAN 843, de 12 de abril de 2021, né, quando passou a vigorar a nova lei, que precisava regulamentar de que forma seria feito esse exame, seria apresentado aí e inserido nos bancos de dados para consulta. A consulta da validade do exame, ela pode ser feita pelo condutor através da carteira digital de trânsito, né, baixa o aplicativo, cadastra a sua carteira e lá todos os dados que são inseridos referente à sua carteira digital, você tem acesso, validade, quando foi feito, quando vai vencer, aí você pode acompanhar e está evitando maiores transtornos futuros. E como a legislação ela muda constantemente, numa deliberação do CONTRAN, ele entendeu que 30 dias seria pouco para o condutor renovar o seu exame. Por quê? Condutores que tivessem o exame toxicológico vencidos antes do dia 12 de abril, onde passou a vigorar a lei, a partir do dia 12 de abril, ele tem 30 dias para renovar esse exame e regularizar, ou seja, até 12 de maio, ele teria o prazo para regularizar. Eles entenderam que esse prazo seria muito pouco. Então, no dia 28 de abril, agora, saiu a deliberação 222, mudando essas datas. O que aconteceu? Ele prorroga o prazo para regularização do exame de acordo com a validade da sua carteira nacional de habilitação. Então, essa consulta pode ser feita direto no site e todos os condutores com carteira C, D ou E que estiverem com o exame toxicológico vencido há mais de 2 anos, eles podem estar realizando a regularização do seu exame toxicológico de acordo com o vencimento da sua CNH, ganhando aí um prazo maior para estar regularizando essa situação. Bom, então, eu acredito que essas foram as principais mudanças que impactariam diretamente a vida do condutor na sua rotina diária. Tá? O Código de Trânsito ele traz alterações buscando a melhoria no trânsito. Estamos no Maio Amarelo. Queria fazer só um gancho aí, aproveitando a situação. Estamos no Maio Amarelo, que desde 2014 foi implantado, ele começa a partir do dia 1º de maio, para chamar a atenção da população para a segurança no trânsito, que cada dia está mais violento, né? Então, esse mês ele é marcado por várias iniciativas do poder público, junto com a sociedade civil, em ações de conscientização para poder estar trazendo mais segurança ao trânsito e buscando diminuir o número de acidentes com mortes e lesões graves. Tá? Então, o 9º Batalhão também tem as suas ações. No dia 20 de maio, fará uma blitz educativa em prol do Maio Amarelo, para estar conscientizando os condutores. Né? E deixo aqui a Polícia Militar à disposição, qualquer situação que precisarem, em termos de dúvidas, procurem um agente de trânsito, procurem um agente de fiscalização, que assim como fiscalizamos, orientamos e informamos. E buscamos sempre estar atualizados da melhor forma. Né? Eu agradeço a atenção de todos e pela oportunidade. Obrigado.